Esta história começa com Shen Yan, um jovem engenheiro que estava 3 dias sem dormir, trabalhando em seu novo projeto. Em determinado momento, ele acabou adormecendo de tanto cansaço e, ao despertar, encontrou-se em um lugar estranho que se assemelhava muito à Idade Média Europeia. Ele estava no centro de uma antiga praça e um senhor de idade se aproximou, chamando de Vossa Alteza, avisando que estava quase na hora da execução. Nesse momento, memórias de outra vida surgiram em sua mente. Ele havia assumido a identidade do quarto príncipe do reino Castelo Cinza, Roland. Estava atualmente em uma disputa pelo trono do reino contra os outros filhos do rei. O vencedor dessa disputa seria decidido após 5 anos, com base em quão bem-sucedidos eles gerenciavam seus territórios. Apesar de o rei afirmar que essa competição era justa, isso não era verdade, pois seus irmãos tinham vantagens absurdas. O primeiro era o mais forte de todos. O segundo tinha uma enorme riqueza incomparável. A terceira tinha uma frota marinha incomparável e era militarmente a mais forte de todos. A quinta era a mais inteligente. Enquanto o quarto príncipe era um inútil que só queria curtir a vida, sem se importar com o futuro ou as consequências de suas ações. Sem contar que o território designado para ele era, sem dúvidas, o pior de todos, cidade fronteiriça. Depois de recordar todas as informações importantes, o protagonista lembrou-se do verdadeiro motivo pelo qual o quarto príncipe estava ali, ordenar a execução de uma bruxa. Sejam bem-vindos ao Senpai Resume. No vídeo de hoje, vamos resumir os primeiros capítulos da obra Liberte aquela bruxa. Não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Pensando que este mundo fosse semelhante ao seu mundo antigo, onde dezenas de pessoas foram queimadas injustamente, o protagonista ordenou imediatamente que libertassem a bruxa. As pessoas ao redor ficaram confusas com essa decisão, especialmente o cavaleiro-chefe do príncipe, que alertou sobre a seriedade do assunto, mencionando que isso poderia atrair a atenção de outras bruxas. Ignorando o aviso, o protagonista dispensou todos e declarou que iria descansar. Porém, em vez disso, decidiu reunir mais informações sobre aquela bruxa. Mais uma vez, o cavaleiro-chefe expressou preocupação, alertando que, mesmo acorrentada pela pedra de retribuição divina, ela ainda poderia representar um perigo considerável. O motivo de sua prisão foi revelado pelo cavaleiro. Ela havia usado bruxaria para matar dezenas de pessoas na mina da encosta norte. Irritado por ser interrompido, o protagonista acabou por agredir o cavaleiro e questionou diretamente a bruxa sobre o ocorrido. O pai dela trabalhava na mina e, naquele dia, acabou preso sob uma pedra. Nesse momento, um minerador aproveitou a oportunidade para roubar o que ele possuía de valor. Outra pessoa apareceu, revoltada com a situação, e confrontou o ladrão, mas acabou sendo derrubada, com o ladrão prestes a matá-la. Foi então que a bruxa usou seus poderes e carbonizou o ladrão. Ela pediu para que o sobrevivente não revelasse sua verdadeira identidade como bruxa. Surpreendentemente, quem a denunciou não foi aquele homem, mas seu próprio pai. O senhor de idade apareceu novamente, informando ao príncipe que a bruxa confessara o crime. Entretanto, o protagonista decidiu que queria testemunhar pessoalmente o suposto poder das bruxas. A bruxa explicou que, para fazer isso, primeiro ele precisaria remover o medalhão que restringia seus poderes. Sem hesitar, o protagonista arrancou o medalhão e ficou surpreso ao ver que ela realmente possuía habilidades, especialmente relacionadas ao elemento do fogo. Depois que o choque passou, ele começou a considerar as várias maneiras pelas quais poderia usar esse poder para produzir recursos valiosos. Em vez de tentar fugir, a bruxa aceitou seu destino e disse ao príncipe que, agora que tinha saciado sua curiosidade, ele poderia matá-la. Em um gesto surpreendente, o protagonista pegou seu casaco e cobriu-a, já que suas roupas estavam desgastadas. Chamando pelo nome dela, Ana, ele declarou que não iria matar ela, mas sim contratar ela. Barov, o ministro adjunto do príncipe, um homem mais velho, ficou chocado com essa decisão e tentou persuadir o protagonista a mudar de ideia. Ele alertou que ao fazer aquilo, estavam basicamente desafiando as ordens da igreja.
Para ganhar tempo e evitar possíveis problemas com a igreja e a população por contratar uma bruxa, o protagonista instruiu Barov a simular a morte de Ana. Além disso, ordenou-lhe que providenciasse uma casa para ela morar. Depois que as empregadas da mansão vestiram e deram um banho na bruxa, o protagonista solicitou a presença dela. Quando Ana chegou, ela logo perguntou por que ele havia acolhido uma bruxa com sangue maligno e corrupto, e se ele não tinha medo dela. Se lembrando que até mesmo seu próprio pai a traiu por causa disso. Ele respondeu que, embora o poder das bruxas tivesse origem nos demônios, isso era apenas um preconceito humano. Explicou que o motivo do medo das pessoas era a simples falta de compreensão desse tipo de poder. Concluiu dizendo que iria ajudá-la a controlar e usar seus poderes adequadamente. Após alguns testes, ele descobriu que não era tão simples controlar o fogo, e que após o uso, as roupas que ela usava acabavam queimando. De repente, a porta foi aberta com força e Barov chegou, avisando que o esquadrão de patrulha tinha encontrado traços de bestas demoníacas, indicando que os meses do demônio chegariam mais cedo naquele ano. O cavaleiro e até mesmo a bruxa ficaram assustados e surpresos com essa notícia. Apenas o protagonista estava confuso, pois não sabia o que aquilo significava. Todo ano, após a primeira neve cair, o sol enfraquece, abrindo os portões do inferno dentro da montanha e liberando as feras demoníacas. Como essa cidade não tinha meios de se defender contra esses monstros, os habitantes fugiam para o Forte Cancioneiro, onde as tropas de elite do Duque Ryan estavam estacionadas. Então, o protagonista perguntou a Barov se ele já tinha visto esses portões, mas ele respondeu que apenas bruxas e outros seres com poderes demoníacos poderiam se aproximar de lá, pois o local estava coberto por um miasma maligno. Conversando com Ana, o príncipe descobriu que a situação era ainda pior para os plebeus. Eles tinham que pagar os custos de estadia no forte, e havia anos em que os meses dos demônios duravam mais. Isso resultava na falta de comida e mantimentos, levando algumas pessoas à morte por fome e outras a tirarem a própria vida. Mais tarde, Barov trouxe os guardas que avistaram as bestas e uma terceira pessoa que já havia enfrentado e matado duas delas. Esse homem é um caçador conhecido como Machado de Ferro, e há rumores de que ele possui a linhagem do gigante do clã Mojin. Os monstros que atacavam a cidade anualmente eram animais normais que se transformavam em feras loucas e mortais devido ao miasma na montanha. Os dois monstros que o Machado de Ferro matou foram um javali selvagem e um lobo. Apesar de serem mais fortes que o normal, o verdadeiro perigo residia nos animais híbridos. Felizmente, esses animais eram tão raros quanto perigosos, aparecendo cerca de 2 ou 3 vezes por ano. Após ouvir atentamente os relatos dos guardas e do caçador, o protagonista decidiu construir uma muralha robusta o suficiente para enfrentar as bestas. Caso não conseguissem, ele partiria para o forte. Enquanto isso, em outro lugar, a terceira princesa Garcia planejava sua ascensão ao trono. Revelou-se que ela havia ordenado a uma assassina profissional que entregasse uma pílula ao quarto príncipe, causando-lhe a morte. Como seu primeiro plano não funcionou, ela enviou uma carta para a assassina, instruindo-a a agir quando os monstros invadissem o forte e matassem o quarto príncipe. No entanto, havia algo que ela não sabia: seu plano inicial de assassinato tinha sido bem-sucedido, e o verdadeiro príncipe estava morto. Karl Van Bat, um professor, estava se culpando por não ter feito nada para impedir 2 desastres recentes. O primeiro foi a morte de sua aluna, Ana, enforcada por ser uma bruxa. O segundo envolveu um grupo de oficiais corruptos. Devido à ganância deles, mais de 30 pessoas morreram em um acidente no teatro. Acabaram culpando a Guilda dos Pedreiros por esse incidente, o que resultou em seu desmantelamento. Nesse momento, outra aluna entrou na sala e expressou que sentia que algo estava errado com o corpo dela, receando ser enforcada como Ana. Determinado a não permitir um terceiro desastre, Karl prometeu protegê-la. Caminhando pela cidade, viu um aviso de que o quarto príncipe estava recrutando pessoas para construir. Aparece na tela a nota de emprego.
A parte que mais chamou sua atenção foi para aqueles que demonstrassem ampla experiência e uma excepcional habilidade, poderiam ser premiados com uma posição oficial. Um dos obstáculos para construir a muralha era a necessidade de cavar um buraco na altura de uma pessoa para garantir sua estabilidade. Devido ao seu tamanho, estimava-se que levaria pelo menos 2 anos para completar tudo. No entanto, isso em breve não seria um problema, uma vez que o protagonista havia iniciado seu primeiro projeto nesse novo mundo, a criação do cimento. Com a ajuda de sua nova funcionária, a bruxa Ana, não demorou muito para obterem sucesso na criação do cimento. Todos ficaram surpresos com a absurda resistência dele. Com o sucesso de sua nova invenção, ele estava certo de que as bruxas se tornariam a principal força de produção neste mundo. Depois do anúncio, a maioria das vagas foram rapidamente preenchidas, aumentando a produção de cimento e evitando que Ana arriscasse contrair alguma doença. O protagonista acreditava que as bruxas não deveriam ser utilizadas como produtos consumíveis, elas deveriam ser o motor que impulsionaria a civilização para a frente. No primeiro dia de trabalho, o protagonista se juntou à equipe e colocou a mão na massa para mostrar como as coisas eram feitas, o que deixou os trabalhadores mais motivados. Barov chegou e relatou que um antigo membro da Guilda dos Pedreiros queria se candidatar a uma vaga. Na sala do príncipe, o protagonista conversou com esse funcionário, que acabou revelando ser o professor Karl Van Bat. Para a surpresa do protagonista e de Barov, ele reconheceu Ana, que estava na sala. A sala foi rapidamente trancada, mas logo perceberam que o professor não representava uma ameaça. Ele se desculpou com Ana por não ter conseguido ajudá-la. Após se recuperar do choque de ver que sua aluna estava viva, Karl se acalmou e começou a pensar em como colocar sua outra aluna bruxa sob a proteção do príncipe. Karl então falou sobre Nana, sua outra aluna bruxa, e se o príncipe poderia trazê-la para seu lado, mesmo que fosse como uma concubina, amante. O protagonista respondeu que o relacionamento deles era estritamente de chefe e empregado, e afirmou que não teria problemas em contratá-la, contanto que não cometesse nenhum crime. Internamente, ele comemorava, pois teria mais uma mão de obra e estava ansioso para descobrir o poder dessa nova bruxa. Após contratar Karl, o protagonista foi conversar com a outra bruxa, Nana Pinheiro. Ela contou como descobriu que era uma bruxa. Cerca de uma semana atrás, ela encontrou um passarinho ferido e ao tentar ajudá-lo, algo saiu de sua mão e a perna do pássaro ferido foi curada. Para testar se esse era mesmo seu poder, o príncipe pediu que seu subordinado trouxesse uma galinha saudável e livre de doenças. Este capítulo começa de forma estranha, com Nana pedindo ao príncipe que fosse mais gentil porque iria doer. O protagonista respondeu que seria rápido, embora o diálogo fosse extremamente suspeito. Eles discutiam sobre a galinha que havia recebido um pequeno corte do cavaleiro. Os testes começaram para verificar os limites do poder dela. Ela podia regenerar partes danificadas do corpo, mas não era capaz de regenerar um novo membro, seja qual fosse, e não tinha o poder de ressuscitar os mortos. Após os testes, antes de partir, o protagonista a recompensou com uma refeição luxuosa. Ana perguntou por que ela não poderia ficar ali, já que era uma bruxa. Ele respondeu que, apesar disso, ela ainda tinha uma família que não sabia da sua verdadeira identidade. Barov apareceu novamente, trazendo mais notícias desta vez, informando que, de acordo com os cálculos, as finanças só seriam capazes de durar até o outono do próximo ano. Barov notou que ultimamente o príncipe estava agindo de maneira diferente, mais responsável e inteligente, lembrando-se de como ele costumava causar problemas com qualquer pessoa e não tinha nenhum interesse na disputa pelo trono. Nos últimos dias, ele estava quebrando a cabeça para aumentar as finanças da cidade. Barov até considerou se ele estaria possuído por algum demônio, mas logo descartou a ideia, pois poderes demoníacos seriam anulados pelo amuleto de retribuição divina. Uma dupla de emissários enviados pelo Duque Ryan acabará de chegar à cidade. Eles estavam buscando negociar com os mineiros que o Duque comprava todos os anos. Ao observar um grande espaço vazio onde deveriam estar os recursos, eles presumiram que o príncipe havia vendido para outras cidades.
Dentro do castelo, o protagonista surpreendeu-os com uma nova invenção, um par de palitos de madeira que substituíam os talheres normais. Eles eram mais fáceis de obter e, após serem distribuídos para o povo, as pessoas não precisariam mais se preocupar com doenças entrando pela boca ao comerem sua comida com as mãos. Eles começaram a negociar, e a notícia mais chocante veio à tona. O quarto príncipe não planejava buscar refúgio em nenhuma cidade, ele pretendia permanecer ali e resistir aos ataques usando a Grande Muralha. Embora já tivesse ouvido essa história de outros nobres, o embaixador pensava que era apenas uma piada espalhada por eles, já que seria praticamente impossível construir uma muralha em um espaço tão curto de tempo. Curioso sobre essa construção impossível, o embaixador pediu ao protagonista para mostrar como era a muralha. Ao retornar para seu quarto para descansar após mais um dia cansativo de trabalho, o quarto príncipe foi surpreendido pela presença de outra pessoa em sua cama. Suspeitando que ela pudesse ser uma assassina, ele tentou fugir, mas foi rapidamente impedido por ela, que afirmou estar ali apenas para conversar. Essa mulher misteriosa era Rouxinol, uma assassina bruxa enviada pela Associação Cooperativa de Bruxas. Ela explicou ter chegado há cerca de uma semana e ter observado tudo que o protagonista havia feito, agradecendo pelo tratamento que ele havia dado às bruxas dessa cidade. Observando que ela não tinha nenhuma intenção assassina, o protagonista decidiu ouvir o que ela tinha a dizer. Rouxinol expressou sua curiosidade, pois notou que ele não demonstrava medo como as outras pessoas, mas sim um olhar de curiosidade em relação às bruxas. Após essa observação, ela revelou o verdadeiro motivo de estar ali, levar Ana e Nana embora daquela região. Sem hesitar, o protagonista recusou a proposta, explicando que as bruxas nem mesmo tinham uma moradia fixa, e em breve os meses demoníacos trariam monstros para aquela região. Ele fez uma contraproposta, sugerindo que as bruxas fossem para sua cidade e pudessem ficar o tempo que desejassem, pelo menos até o fim do período dos meses demoníacos. Rouxinol também expressou outro motivo para querer levá-las embora. Ana estava prestes a amadurecer. Ela perguntou ao quarto príncipe se ele sabia por que as bruxas são vistas como a encarnação do diabo. Normalmente, atingir a maturidade aos 18 anos é um marco crucial para uma bruxa. Uma mulher que não desperta nessa idade não tem a possibilidade de se tornar uma verdadeira bruxa. Após alcançar a maturidade, uma bruxa enfrentará a tortura do diabo devorando seu corpo durante os meses demoníacos. A dor é inimaginável, como se algo estivesse tentando quebrar seu corpo de dentro para fora, uma sensação crescente sentida em cada veia e músculo. Se uma bruxa conseguir suportar essa dor, ela poderá se recuperar descansando por 4 a 5 dias. No entanto, para aquelas que não conseguem, a morte durante essa tortura é algo terrível demais para se testemunhar. Os poderes de uma bruxa se estabilizam após essa fase. Após a estabilização, esses poderes crescem substancialmente e podem até mesmo desenvolver um novo campo da magia. Apesar de os planos dele necessitarem da ajuda das bruxas, deixá-las sofrer geraria um grande risco para o seu plano, que era mostrar para todos que as bruxas não eram mais e que, se usassem seus poderes corretamente, seria benéfico para a cidade como um todo. Pensando nisso, o protagonista permitiu que Rouxinol conversasse com as duas, e caso fosse o desejo dela, ele não interferiria. Mais tarde, quando perguntada se queria ir embora, Ana surpreendeu Rouxinol com sua resposta. Mesmo ciente da dor que enfrentaria ao não partir, ela expressou o desejo de não viver como uma pessoa normal. Ela apenas queria permanecer ao lado do protagonista. Rouxinol decidiu permanecer ali até o momento em que Ana passasse por seu primeiro amadurecimento. Ao sair do quarto, o protagonista percebeu que o poder dela era o cancelamento sonoro, concluindo que ela basicamente nasceu para ser uma assassina. E esse foi o fim de mais um resumo. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para acompanhar as outras partes do resumo dessa obra e de muitas outras. Até a próxima e obrigado por assistir!